Amém, irmãos? Bênção demais. Então, é sempre um privilégio estar com a igreja aqui, receber essa missão do Senhor, para estar sendo instrumento para trazer a palavra a seu povo. Então, que vocês possam estar intercedendo aí, que seja uma palavra abençoada, e que não seja apenas o irmão Carlos que está aqui, que seja uma palavra de Deus. E acima de tudo, você baixe a guarda. Todo e qualquer pensamento, todo e qualquer empecilho, todo e qualquer argumento que já está neste momento lhe desviando do Senhor, lhe tirando a atenção para detalhes, lhe tirando a atenção para pessoas, levando o pensamento seu para outros lugares, para outras situações. Gente, ei, é aqui agora que você possa estar concentrado naquilo que Deus, através do Espírito Santo, vai falar para você nesta noite. Entendemos que são dias corridos, são dias difíceis. Entendemos que o ritmo que nós vivemos, a atualidade, a modernidade, deixa a gente muito acelerado. E eu passei por um problema no passado aí, bem próximo, que fui para um médico e o médico disse assim: olha, você tem que desacelerar. E aí, aquela palavra foi inicialmente complicada para que eu entendesse. Desacelerar, como é que a gente desacelera? Como é que eu desacelero? Como é que eu paro o meu pensamento? Como é que eu, sei lá, não sei nem como é que explicar. Eu estava envolvido com muitas coisas, envolvido com o trabalho, envolvido com o dia a dia da família, envolvido com a sociedade, envolvido com meus vizinhos, envolvido com os meus pensamentos, envolvido com tanta coisa que minha vida estava extremamente bagunçada. Eu não sei se você está pensando nesse momento agora em relação a você. Não sei se isso lhe traz algum tipo de reflexão. Mas nós estamos tão voltados a tantas coisas que a gente tem perdido o foco do que é principal nas nossas vidas. A gente tem tido dificuldade de organizar o nosso tempo. A gente tem tido dificuldade de fazer as coisas que devemos fazer. E acima de tudo, nós temos tido dificuldades de reservar e colocar o Deus no devido lugar em nossa vida. E aí eu começo perguntando a vocês aí: como é que está Deus na sua vida? Numa escala de 0 a 10, pense aí, seja sincero com o seu coração. Onde Deus está nessa escala? Como é que está a sua vida? Tudo acontece com o intuito de nos tirar o foco, nos desviar do alvo. E os nossos dias, de fato, são corridos. E o tempo passa muito rápido. Quando a gente olha, eu olho para trás, parece que foi ontem, determinados acontecimentos na minha vida. Eu falava que encontrei um amigo esses dias, final de ano, começo de ano. Geralmente as pessoas reservam tempo para viajar, para visitar a família, para passear, enfim. Encontrei um amigo de muitos anos, um amigo de adolescência. E aí, de repente, a memória que eu tinha dele é a memória fotográfica de um adolescente. Mas, de repente, eu encontro ele com cabelos brancos, iguais os meus, é claro que isso é shampoo, isso é moda agora. Como é o nome? Nevou, eu sou uma pessoa moderna. Danilo, de vez em quando, tenta atrapalhar essa modernidade, diz que eu tenho 300 anos, né? Mas, de repente, eu encontrei esse meu amigo, cabelos brancos também, e eu até brincava com eles. Na minha adolescência, eu tinha cabelos brancos, mas você não tinha. Mas não apenas estava com cabelo branco, a fisionomia bastante amadurecida com o tempo, muita experiência na vida, através das marcas de expressão, filhos grandes. E eu digo: meu Deus, como passa rápido o tempo. Eu tenho certeza que isso acontece com vocês também. De repente, passa o tempo sem ver uma pessoa, um amigo, uma pessoa que você compartilhou a infância, a adolescência, de repente encontra filhos maiores do que você, histórias, e a gente tenta voltar de forma saudosista, falando do passado, e lembra daquele tempo, enfim. Mas o tempo passa muito rápido. A gente passa um período sem ver algumas pessoas e termina se perdendo no tempo. E a gente começa a falar que os nossos dias são muito curtos. Meu Deus, o dia é muito curto para fazer tudo que eu preciso fazer.
Não é verdade? Rapaz, 24 horas é muito pouco. Precisava de mais tempo. São tantas coisas. Mas esse é o processo natural da vida. A gente está muito entregue a essa dinâmica e a gente acha assim natural certas coisas. É claro que a vida passa, o tempo passa, nós envelhecemos, nós vamos adquirindo experiência, enfim. É um processo natural. Mas nós temos nos deixado levar por um processo não tão natural, mas que a tecnologia tem nos envolvido. Se a gente pensar dessas 24 horas, o tempo que a gente investe com o celular na mão, olhando fotos, notícias, histórias, memes, TikTok. Olha, dessas 24 horas, talvez se a gente analisar, a gente está quase a maior parte dessas 24 horas ligada no celular, ligado no celular. Precisamos dele, precisamos. Existem agora os grupos de família, os grupos de trabalho, enfim. Mas a gente está dominado por essa tecnologia. E aí nos falta tempo. Só que nesse ritmo intenso que a gente vive, tem uma tendência de dar, para fazer o que nós precisamos fazer, a gente dá aqueles jeitinhos, né? Eu vou dar um jeitinho, vai dar certo. E aí, vai dar tempo? Não, vai dar certo. Vamos ter um jeitinho aqui. Para tentar ganhar ou ajustar esse tempo de forma que seja suficiente para cumprir as tarefas que se tem para ser cumprida durante o dia. E esse jeitinho, irmãos, você que está nos visitando nesta noite, esse jeitinho, você que está em casa, tem nos levado, de fato, a fazer as coisas de todo jeito, de forma descomprometida e desorganizada. Inclusive, não apenas deixando de fazer coisas importantes, como também substituindo essas coisas por outras sem o devido valor. Gente, como nós temos facilidade de substituir Deus na vida da gente. Como nós temos facilidade de substituir momento de devocional por outras coisas, por uma série, por um filme, por um tempo ali no celular. Como nós temos facilidade de substituir coisas importantes por coisas que não têm significado. Se você pesar na sua vida aquilo que você tem feito, e dentro de tudo isso, o devido valor de cada coisa, você vai ver que muita coisa supérflua, desnecessária, que você podia abrir a lixeira do computador e só jogando, só deletando. Essa situação tem contaminado não apenas as questões profissionais e sociais, como o nosso trato no dia a dia no trabalho, o nosso trato no dia a dia na vizinhança, na sociedade, mas sem percebermos, de forma muito sutil, gente, tem comprometido a nossa vida espiritual. Nós precisamos fazer essa reflexão. Sem percebermos, a nossa vida espiritual está sendo tratada de todo jeito, desorganizadamente. Não temos investido a devida atenção à nossa relação com Deus. Até mesmo servindo a Deus, às vezes temos feito de forma mecânica, piloto automático, como diz pastor Mauro. A gente está vindo automático, no piloto automático para a igreja. A gente está servindo no piloto automático. A gente está vivendo no piloto automático. E não temos percebido. A nossa vida tem virado um ritual. A gente tem vivido uma religiosidade em relação às nossas questões espirituais. É muito perigoso. Sem percebermos, nós estamos vivendo no piloto automático. Estamos vivendo de ritual, de religiosidade. E o grande, o que nós precisamos fazer, o grande desafio é organizar o nosso tempo. E tantas pessoas têm falado nisso. Eu já participei até de formações, de capacitação, tentando ensinar como organizar o tempo, como planejar as coisas, como colocar cada coisa em seu devido lugar, cada coisa em seu devido tempo. Não temos apenas de buscar fazer a coisa certa, mas temos que fazer certa as coisas que a gente tem que fazer. Cada coisa, cada detalhe tem que ser feito da forma certa.
cada coisa tem que estar em seu devido lugar. O lugar do estudante é o lugar do médico é no hospital. O lugar do padeiro é onde? O lugar do açougueiro é onde? O lugar do crente é onde? Olha aí o negócio. A Bíblia diz que o lugar do crente é levando a palavra em todos os lugares, a todas as criaturas, não é isso? Mas é claro, você precisa estar aqui na congregação dos santos, cultuando ao Senhor, adorando, se abastecendo para poder cumprir o ídolo de Jesus. Amém, irmãos? E vindo à igreja, é claro, prestar um culto vivo, agradável ao Deus, celebrar o Senhor dos exércitos, como nós estamos fazendo nesta noite. Importante. Precisamos entender que cada coisa tem o seu devido lugar. Essa realidade diz respeito também à nossa vida espiritual. E é isso que a gente vai falar sobre isso nessa noite. Porque se eu não tenho a minha vida espiritual, se eu não tenho um Deus no lugar certo na minha vida, se eu não tenho Deus como centro da minha vida, como conhecer a Deus sem buscar essa presença? Como servir a Deus? Como ter uma relação com Deus sem compromisso? Como experimentar uma vida plena sem Jesus? Como crescer e avançar na vida espiritual sem conhecer o Evangelho? Como viver um Evangelho sem Jesus? Como experimentar uma vida com Jesus sem a sua presença? Jesus é e tem que ser o centro da nossa vida. O lugar de Jesus tem que ser no trono do nosso coração, no trono das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Não tem outro lugar. Quando Jesus é tirado do centro das nossas vidas, eu não sei como é que está a sua vida hoje, eu não sei como é que está a organização da sua vida hoje, mas quando Jesus é tirado do centro das nossas vidas, quando Jesus é tirado do lugar certo, do seu devido lugar, é gerado 3 coisas que comprometem diretamente a nossa saúde espiritual. Quando Deus não é o centro da nossa vida, é gerado em nossas vidas dúvidas. Quantas pessoas aí perdidas, sem direção, cheio de dúvidas. É gerado em nossas vidas incredulidade e é gerado em nossas vidas confusão. Quantos de nós nesta noite estamos cheios de dúvidas, até incrédulos por diversas situações que temos experimentado, e com a cabeça confusa, em uma crise existencial. Por que é que eu nasci? O que é que eu estou fazendo aqui? Nada tem significado, nada tem sentido. Gente, isso são sintomas de uma vida que está desorganizada, de uma vida que não tem Jesus no seu devido lugar. Quando Jesus está no centro, no seu devido lugar, Ele nos ajudará a organizar as coisas, as demais coisas. Se a minha vida está desorganizada, tudo fora do lugar, está como um vaso quebrado, Deus, Ele é o oleiro que reconstruirá esse vaso. Não adianta você estar buscando outro lugar, não adianta você estar buscando outra solução, não adianta você se contentar a viver nessa confusão, não adianta você desistir. Está tão confuso, está tão complicado, eu desisto, eu me rendo. Deus, Ele quer dar significado à sua vida. Agora, para isso, você precisa organizar a sua vida, de forma que você coloque Deus, que você coloque Jesus em seu devido lugar. Se a minha vida está desorganizada, tudo fora do lugar, está com um vaso quebrado, Deus é o olheiro. Deus é um Deus de detalhes. Ele preza, Ele prima pela perfeição. O que Deus tem preparado para cada um de nós é infinitamente maior do que nós podemos pedir ou imaginar. Tudo que acontece na sua vida, nada foge ao controle de Deus. Ele é o Senhor do tempo. Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Ele lhe preparou, Ele lhe conhece antes mesmo do seu nascimento. Agora precisa que você entenda
que precisa organizar essa vida. Está bagunçada? Tem como organizar, tem como resolver. Precisa que você entenda isso. E é isso que nós vamos falar nesta noite aqui. O tema da nossa mensagem hoje é: cada coisa em seu lugar. Ora, mas está tudo bem. Tenho problemas, como todo mundo tem. Tenho dificuldades. Principalmente dificuldade no tempo de organização. Mas, normal, eu consigo viver assim. Irmãos, cuidado com as mentiras que o inimigo coloca diante da sua vida. Não é bem assim. Você precisa e tem que organizar. Você precisa entronar Jesus no centro do seu coração, da sua vida. E eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Êxodo, no capítulo 25, a partir do versículo 10 até o versículo 16. E a gente vai fazer uma relação aqui desse versículo, desse recorte com a nossa vida. Êxodo capítulo 25, do versículo 10 ao versículo 16. Amém, irmãos? Êxodo capítulo 25, do versículo 10 ao versículo 16. Texto bem conhecido, pouco usual, mas eu tenho certeza que vocês já conhecem. Queria ler por a versão aqui que está sendo projetada. Façam uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento e 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora, e façam uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela, e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhes darei. Amém, irmãos? Senhor Deus, que o Senhor possa estar, através dessas palavras, Senhor, ministrando em nossos corações, Senhor. Usa-me, Senhor. Faz com que o Teu Santo Espírito possa estar na direção desta palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse trecho da Bíblia é um texto bem interessante. Ele mostra como Deus é um Deus de detalhes. A arca da aliança do Senhor é semelhante à nossa vida, enquanto santuário. E os cuidados que Deus ministrou para Moisés na construção dessa arca, ela mostra como Deus é detalhista, como Deus faz as coisas de forma muito direta. E Ele quer falar para a gente nesta noite sobre justamente isso. A arca da aliança do Senhor é semelhante à nossa vida como santuário de Deus vivo. O significado, suas medidas, o material que foi feito, seu lugar no tabernáculo e sua trajetória até ser colocada no templo de Salomão, os demais utensílios da tenda da congregação, cada detalhe feito com excelência, o lugar onde ela ficaria e, acima de tudo, quem poderia adentrar no Santo dos Santos, o lugar da propiciação e da justificação dos pecados. Tudo isso nos testemunha que o nosso Deus é um Deus de detalhes e gosta que as coisas estejam em seu devido lugar. Irmãos, foi muita informação naquele momento para Moisés. Construir a arca, a madeira que iria ser utilizada, a acácia especificamente, porque a acácia diz que é uma madeira incorruptível, que não sofre a ação como é o nome daquele que corrói madeira? Cupins. É uma madeira incorruptível. Então, até a madeira, o tipo da madeira, Deus explicou. Recobrir de ouro todo,
porque o ouro representa a excelência das coisas de Deus. As argolas para colocar os varões para levantar e conduzir a arca. Cada detalhe foi feito com muita intenção, de forma muito direta. E é assim que Deus faz em nossa vida. E eu queria refletir com vocês hoje justamente isso. Ensinar, que a gente possa estar tirando ensinamentos preciosos dessa palavra. E até mesmo, se a gente não está aprendendo agora, a gente possa estar relembrando aquilo que outrora a gente aprendeu e de repente esqueceu. Então, Deus, o primeiro ponto é isso. Deus é um Deus que constitui o lugar e é intencional. O lugar de adoração Deus já constituiu no passado. Especificamente o lugar onde a Arca da Aliança ficava, foi ficar lá no Monte Moriá. Foi o mesmo lugar onde Moisés, tempo atrás, levou, a pedido do Senhor, Isaac para ser sacrificado. E é o mesmo lugar que mais na frente na história foi estabelecido o tabernáculo. E mais na frente na história foi o mesmo lugar onde foi fincado a cruz a qual Jesus foi crucificado. Lá naquela Arca da Aliança, no centro da tenda, da congregação, da tenda da aliança, ficaria a Arca da Aliança. Em cima da arca tinha um lugar onde seria feita a propiciação, onde seria derramado o sangue dos animais sacrificados, ano após ano, para ser propiciado, para ser justificado os pecados. Lá na frente foi o lugar onde foi fincado, como eu falei, e foi derramado o sangue de Jesus para fazer a justificação desse lugar. Dentro dessa arca tinha elementos importantes que nós vamos estar compartilhando. Então, cada coisa em seu devido lugar. E nós precisamos entender que Deus nesta noite está dizendo para mim e para você: precisamos organizar a nossa vida. Você precisa colocar cada coisa em seu devido lugar. O lugar que é de Deus tem que ser ocupado por Deus. Deus constitui o lugar e é intencional. Cada coisa tem uma intenção, a medida, a forma, onde iria ficar. Deus é um Deus intencional, é um Deus de detalhes. Ele revela cada detalhe do seu projeto para a nossa vida, assim como revelou a Moisés sobre, desde as dimensões, desde as medidas, material a ser utilizado, até os ornamentos a serem colocados, forma, posição, a construção da arca, da construção do tabernáculo mais na frente, enfim. Deus descreve cada peça, cada detalhe, sem espaço para dúvidas. E é assim na nossa vida. A ação de Deus na minha vida, Ele não deixa espaço para as dúvidas. As dúvidas que são geradas na minha vida, são dúvidas em consequência do meu afastamento, da minha negligência em relação às coisas de Deus, é o lugar de Deus, o que eu devo fazer com Deus. Eu não posso permitir que a minha vida vire um ritual religioso. Eu não posso deixar que o inimigo sufoque a ação de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus na minha vida. Nós precisamos ter esse discernimento. Não vale a pena, irmãos, você que nos visita, você que está em casa, não vale a pena você vir para a igreja apenas para olhar os detalhes, atender um convite, estar distraído, olhando para as pessoas, sua mente viajando em outros lugares aqui, e nada que o Espírito Santo está querendo lhe falar, você está recebendo, porque o seu coração está endurecido, o seu coração está blindado. Tem pessoas que não querem nem vir para a igreja, porque dizem assim: eu não gosto, porque na hora do apelo é um negócio que eu fico, está entendendo? Então, de certa forma, você está blindando. Então você precisa entender que a ação de Deus não gera dúvidas. E o que Deus quer para você, os propósitos de Deus para a sua vida, você já sabe. O plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, é um plano de bênção, um plano de paz, um plano de abundância. Foi assim desde o começo. Deus criou as pessoas, Deus criou o mundo cheio de detalhes, tudo intencionalmente. Deus criou o homem, Deus criou a mulher.
Foi assim com a arca da aliança, foi assim com a arca de Noé, foi assim com a construção do templo, e é assim com a nossa vida. Deus criou você nos mínimos detalhes. Eu não lembro, Aline Barros, tem uma música que fala disso aqui, e tem uma partezinha que eu recordei assim, que diz assim, que Deus criou cada detalhe com um toque de amor. Ele não fez isso só comigo não, bonitão aqui, cabelo branco, não, que diga minha esposa ali, verdade, né? Ele fez com você também. Por mais que você não entenda, mas cada traço da sua vida, o cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, tudo tem um toque de Deus, um toque de amor. Foi feito detalhadamente, de forma intencional. Você não pode esquecer e desprezar a ação de Deus, não. Você precisa colocar Deus no lugar dele. E esse lugar é o trono, é o centro da minha vida. Deus é um Deus intencional. Deus não faz nada por acaso. Nem mente, nem é filho do homem para se arrepender. Então Deus é um Deus de detalhe. Até a ciência fala de lugar, reafirma, confirma a ação de Deus. Na minha área, né, que é matemática, com ciência, eu lembro de Dalton, modelo atômico, aquelas coisas de química que muita gente não gosta, e ele formulou uma teoria, que chama-se a teoria atômica de Dalton, que ele define a matéria. E aí eu sei que vocês vão lembrar das aulas de ciências, das aulas de química aqui, que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa não é um lugar não, é um lugar no espaço. Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Eu vi até pessoas assim, ó, repetindo comigo aí na boca. Graças a Deus que as aulas de ciência e de química estão funcionando, né? E lá na frente, ele diz, olha, cada coisa tem um lugar. A ciência diz que cada coisa tem um lugar específico. E lá na própria teoria, ele diz que, no princípio da impenetrabilidade, diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Cada coisa em seu lugar. Então não tem como eu ter Deus e outra coisa no centro da minha vida. Não tem como, naquelas aulas de escola bíblica, quando eu era pequeno, colocava uma cadeirinha num desenho do coração lá dentro, e colocava o meu eu lá em cima, diz, olha, isso aqui é seu ego. Para que Deus possa assumir o controle, o trono da sua vida, você tem que renunciar ao seu ego, o seu achismo, os seus pontos de vista. Deus tem que ser entronizado no seu coração, e aí as coisas vão acontecer, certo? Então, até isso a ciência ocupa, detalhe. Então, cada coisa no seu lugar, são princípios que confirmam a intencionalidade de Deus. Foi Deus quem criou todas as coisas, tudo que acontece está dentro da permissão de Deus, nada foge ao controle de Deus, né? Então, a vontade de Deus é intencional. Paulo diz lá em Efésios 1:11, que Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Não permita que os argumentos e propostas do mundo tirem Deus do seu lugar, do seu devido lugar na sua vida. Ainda há tempo, organize essa bagunça que tem sido a sua vida e deixe Deus ocupar o seu devido lugar na sua vida. Eu não sei como está a sua vida. Você sabe. Deus sabe. Aquele que você precisa renunciar, aquele que você precisa organizar, aquele que você precisa colocar em seu devido lugar, inclusive Deus. Aquele que você precisa ajustar com Deus, em relação a Deus, você sabe. E aí, o que lhe impede, o que tem lhe impedido? As argumentações do inimigo, as argumentações do mundo. Você precisa se organizar, você precisa organizar. Você tem deixado de experimentar coisas magníficas, porque não tem compreendido, e até você compreende essa palavra. Então você precisa entender que Deus é um Deus intencional. Ele estabelece o lugar, Ele constitui o lugar, e Ele dá significado às coisas. Ele sabe o que quer, Ele é intencional. O segundo ponto que eu queria refletir com vocês é: o lugar reservado para Deus tem que ter palavra.
O lugar reservado para Deus tem que ter palavra. Eu queria que Virgínia projetasse aí, Êxodo capítulo 25, o mesmo texto, apenas o versículo 16. Êxodo capítulo 25, versículo 16, diz: então coloque dentro da arca das tábuas da aliança, não, dentro da arca, as tábuas da aliança que lhe darei. E aí, o ponto que nós estamos refletindo é que não tem como Deus estar no seu devido lugar sem a palavra. O lugar reservado para Deus tem que ter palavra. As tábuas da aliança eram o resumo daquilo que Deus queria para a vida de cada um de nós. Eram os mandamentos, eram o que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Além da tábua da aliança, teve mais 2 elementos. Que teve o cajado de Arão e teve o maná. A tábua representava a palavra de Deus, o evangelho. O cajado representa direção, que Deus dá a todos que têm a sua presença firme no centro do seu coração. E o maná representa a provisão. Você precisa de palavra, você precisa de direção, e a provisão é dada por Deus. A Bíblia diz que Deus descia maná dos céus. A palavra diz que Deus levou o povo para um lugar que só emanava leite e mel. Ora, mas eu não cheguei nesse lugar. O lugar que eu tenho vivido, o lugar que eu estou hoje é um lugar seco, um lugar de crise, um lugar de guerra, de batalhas espirituais, um lugar de dificuldades, de problemas. Então você não está no lugar que Deus preparou para você. O lugar que Deus preparou para você emana leite e mel. E o maná representa isso. Amém, irmãos? Você está me entendendo? O lugar que Deus tem preparado para cada um de vocês aqui, você que está em casa, emana leite e mel. Você precisa colocar Deus no lugar da sua vida. E sem a palavra não tem como. A frase lâmpada para os meus pés é a tua palavra, está escrito lá em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como ter Deus no centro da minha vida, do meu coração, se eu não invisto tempo com palavra? Se eu não busco conhecer a Deus com Bíblia? Se eu não tenho tempo com Deus para investir, para conhecer a Deus? Não tem como, irmãos. O escritor bíblico, ele escreve essa frase, e essa frase fala da excelência da lei de Deus. Não se aparte da sua boca o livro dessa profecia, antes medite nele dia e noite. Já dizia Josué. Quando estamos com uma vida tumultuada, desorganizada, devido à desorganização, me falta tempo para as coisas essenciais. Se eu perguntar para vocês aqui, eu não quero escutar, eu quero que você responda para você mesmo. Quanto tempo você investiu essa semana na leitura da palavra de Deus? Numa escala de 0 a 10, como é que está essa prioridade na sua vida? 11ª, 12ª? Precisamos organizar nossa vida. Quando as coisas estão todas fora do lugar, até o lugar reservado para Deus, ou Deus está fora do lugar, ou talvez nem tem lugar para Deus na minha vida. Então, irmãos, quando a gente está com a vida tumultuada, a gente perde Deus de vista. Agora é Deus que se afasta de você, é Deus que se move, sai do lugar, se esconde. Não. Quem se afasta de Deus somos nós, com as nossas atitudes, com as nossas negligências, com a nossa falta de compromisso. Então, vocês precisam entender, vida com Deus tem que ter palavra. A consequência é nos perdermos no caminho, ficarmos sem direção, como se estivéssemos em lugar escuro, sem enxergarmos, tropeçando em tudo que passa no nosso caminho. Quantos tropeços a gente tem feito na nossa caminhada? Quantas dificuldades?
Quantos desafios a gente tem enfrentado aí, quantos obstáculos, como está difícil. Às vezes a gente olha assim, não vê luz de forma nenhuma, sem direção. Eu penso que está tudo, está perdido, aqui eu não vou nem insistir. Isso é consequência de uma vida sem palavra, onde Deus não está no centro, onde nós estamos distantes da presença de Deus. Nós temos que ter cuidado, gente. Eu estou cheio de dúvidas. Eu estou cheio de incerteza. Eu não sei se essa palavra é para mim. Eu acho que não. Eu não sei se eu devo fazer isso, se eu devo fazer aquilo. Eu não sei o que fazer na realidade. Eu não sei nem se de repente a minha vida espiritual está bem, porque eu não tenho certeza se Deus é Deus. Porque tem acontecido tantas coisas na minha vida, e são frutos de uma vida cheia de dúvidas, cheia de dificuldades, sem palavra, cheias de incredulidade. Gente, tem gerado dificuldades na nossa vida, essa falta de Bíblia na nossa vida. Eu estou confuso, eu vivo confuso. Muitos estão exatamente assim, sem direção. Esses são sintomas claros que o lugar reservado para Deus, o lugar reservado para a presença de Deus está vazio, sem palavras, sem testemunho, porque o lugar reservado para isso é a presença de Deus. Quando a Bíblia fala lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 16, as tábuas do mandamento, é a palavra, é o testemunho. Em algumas versões fala de testemunho, coloque lá meu testemunho. Então tudo isso está fora do lugar, e eu não estou entendendo ainda, ou talvez estou entendendo, mas eu estou negligenciando. Amanhã eu resolvo sair, amanhã eu me organizo, amanhã eu vou voltar a ler a Bíblia. Olha, gente, outra coisa, não pode ler a Bíblia apenas como ritual. Você não pode ler a Bíblia apenas para refutar ou responder, talvez, um evangelismo pessoal. Tem gente que lê a Bíblia para responder ou refutar, questionar. Você tem que ler a Bíblia de forma que você receba a palavra que Deus tem para você. Não pode ser de todo jeito. Certo? E essa presença de Deus é representada pela palavra. Foi dentro da arca da aliança que Deus recomendou a Moisés que guardasse a tábua do mandamento, os testemunhos de Deus. O tabernáculo era também chamado de santuário e tenda do testemunho, porque nele estava guardado o testemunho, as tábuas da lei, estava guardado a palavra de Deus. Eu estou assistindo uma série que fala do momento da história do povo de Deus, que é Reis. E o nome dessa série é Reis, a decepção. E o momento que foi colocado isso na história lá, ainda sobre os cuidados do juiz Eli, fala que houve uma decepção, porque os cuidados e o zelo que deveria ter tido, a partir de Eli, com a tenda da aliança, a tenda da congregação, a arca da aliança, as ofertas, tudo que acontecia ali, com o povo que trazia uma vez por ano ofertas para ali, foi desconsiderada, foi tratada de forma negligente. E os filhos de Eli, os sacerdotes, estavam desviando as ofertas, estavam tratando com descaso, estavam ficando com as moças do arraial, estavam totalmente fora daquilo que Deus tinha recomendado a Eli. E Eli não foi um pai firme naquele momento, não cuidou, e terminou os filhos morrendo, Eli morrendo, o exército de Deus sendo derrotado pelos filisteus, a arca da aliança sendo tirada de Siló e levada lá para Abades, o nome da cidade lá, onde os filisteus, uma das cidades que os filisteus ficavam. Mas o povo ficou extremamente sem entender, porque na primeira batalha, no primeiro momento, o exército perdeu, e houve uma segunda batalha. Então, entre a primeira e a segunda, o povo disse: nós precisamos da presença de Deus no campo de batalha, e trouxeram a arca da aliança para o campo de batalha. Mesmo assim, foi derrotado, e a arca foi levada pelos filisteus. Gente,
Nós não podemos permitir que a presença de Deus seja nos tirada pelo inimigo, por descaso, por negligência, por falta de responsabilidade, por falta de compromisso com as coisas de Deus. Isso é muito sério. Não foi Deus que perdeu a batalha, não. Foi o povo que se deixou passar pelos seus dedos a presença de Deus. Porque Deus nos fez vitoriosos. Deus não fez ninguém aqui para viver em derrota, não. Para viver em crise, não. Para viver em dúvidas, incertezas, não. Mas é a sua atitude, é o seu compromisso, é a sua desorganização que está levando você a isso. Você não pode murmurar e reclamar de Deus, não. Pelo contrário, repetindo, o que Deus tem preparado para cada um de vocês é infinitamente maior do que você pode pedir ou imaginar. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Então, eu espero que vocês possam estar, de fato, fazendo essa reflexão e colocando Deus no seu devido lugar, e entendendo que na presença de Deus tem que ter palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu conheço a grandeza de Deus. Quanto maior for o tamanho de Deus para mim, maior a minha fé nele. Precisamos entender que Deus tem que estar no seu devido lugar. Deus é um Deus intencional. Ele estabelece lugar. E esse lugar tem que ter palavra. A presença de Deus tem que ter palavra. E terceiro e último ponto, para nós finalizarmos essa reflexão, é que a presença de Deus é um lugar de relacionamento. A presença de Deus é um lugar de relacionamento. Amém? Você tem se relacionado com Deus? Ou você não tem se relacionado porque você não está na presença de Deus? Você tem que entender que você precisa se relacionar com Deus. Todo aquele que busca ao Senhor, saia à tenda da congregação que estava fora do arraial, diz Êxodo capítulo 29, versículo 42 a 46. E o Senhor disse a Moisés que seria num tabernáculo ou na tenda da congregação que ele desceria para falar com ele, com Moisés e com o seu povo. A presença de Deus tem que ter relacionamento. Você precisa conversar com Deus. Mas como conversar se sua vida está desorganizada? Se Deus não está em seu devido lugar na sua vida? Como conversar com Deus se eu só busco Deus na hora da angústia, da crise? Como se fosse um saco de pancada, só para murmurar e reclamar. Muitas vezes a gente até, no meio da murmuração, diz assim: mas Deus, por quê? Por quê isso está acontecendo comigo? Botando a culpa em Deus, pela minha desorganização, pela minha falta de compromisso. Deus quer se relacionar com você. Quem mais quer se relacionar com você é Deus. Mas você tem trocado Deus facilmente por outras coisas. Trocado Deus por um programa de televisão. Trocado Deus pelo Instagram. Trocado Deus por tantas coisas aí. Por uma conversa. Trocado Deus na hora que eu estava reservado um momento para conversar com Deus. De repente aparece alguém, aparece outra coisa. E eu, olha, facilmente eu troco Deus. E aí eu tenho perdido momentos, assim, preciosos com Deus. Olha, estar na presença de Deus tem que ser um momento prazeroso, tem que ser uma coisa boa. É na presença de Deus que a gente se alegra, se entristece. A presença de Deus é um lugar de encontro, de oração, de conversa, onde abrimos o coração, onde derramamos lágrimas, onde nos alegramos, onde pedimos, onde agradecemos. A presença de Deus é o melhor lugar do mundo. Amém, irmãos? Alguém tem dúvida disso? Eu tenho certeza que nós concordamos que a presença de Deus, a presença do Senhor é o melhor lugar do mundo. Se eu perguntasse a vocês de repente assim, um lugar prazeroso que vocês gostam de estar, aí eu tenho certeza que eu ia escutar: ah, praia, eu gosto muito de estar na praia, eu gosto muito de estar em tal cidade, eu gosto muito de estar em uma rede, aí num lugar bem tranquilo, que tem muita natureza. Cada um tem uma perspectiva de um bom lugar.
Mas eu não tenho dúvida que a presença do Senhor é muito melhor do que qualquer um desses lugares. Vocês concordam? Amém? E se a presença do Senhor, eu queria que você fizesse essa reflexão, se a presença de Deus é um lugar tão bom assim, por que quase não ficamos nesse lugar? Se eu concordo, eu sei que o melhor lugar do mundo é a presença de Deus. Se eu concordo com isso, e por que é que eu não tenho ficado nesse lugar, não tenho buscado esse lugar? Tem horas em que parece que tudo é mais importante, mais urgente, mais interessante do que a presença de Deus. E isso acontece porque vivemos desconectados do mundo espiritual. Pensou? No Velho Testamento, o acesso ao Santo dos Santos era limitado ao sumo sacerdote, mas hoje, todos nós temos livre acesso à presença de Deus. O véu foi rasgado pelo sangue do Cordeiro derramado para justificar o meio, o seu pecado. Antigamente tem que ser o sumo sacerdote, tinha todo um momento de preparação para ele entrar no Santo dos Santos. Hoje não, eu tenho livre acesso a Deus, você tem livre acesso à presença de Deus. E por que é que nós temos negligenciado isso, meus irmãos? Essa reflexão de hoje, gente, ele vai nessa direção. Nós temos que ter entendimento, nós temos que compreender que nós precisamos organizar a nossa vida. Você precisa organizar a sua vida. Você tem que parar de viver de ritual, de viver de religiosidade. Você tem que parar de fazer de conta que você pode caminhar com Deus de todo jeito. Pode se encontrar na hora que quiser. Deus tem momentos marcados, horas que Ele estava ali. E hoje, Deus está a todo momento com os braços abertos, esperando pela minha vida e pela sua vida. E o que é que você está esperando, meu irmão? O que é que vocês estão esperando para essa organização? O que é que vocês estão esperando para organizar a sua vida, a sua agenda? O que é que vocês estão esperando para colocar Deus em seu devido lugar? O que é que vocês estão esperando? E como nós conversamos logo no início, a vida é muito rápida, é muito fugaz, o tempo passa muito rápido. Você não tem dimensão de como passa rápido. Você não pode pensar que vocês têm o tempo que vocês quiserem para organizar a sua vida, não. Você não pode pensar que vocês têm o tempo que vocês quiserem para colocar Deus em seu devido lugar. Vocês não podem pensar dessa forma. Tem uma palavra, tem um cântico do cantor cristão que diz: amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, agora, Cristo te quer libertar.